Os ataques e problemas na educação não podem ser entendidos e combatidos de maneira isolada. Isso é porque o sistema capitalista é responsável por manter e reproduzir uma estrutura de desigualdades, opressões e explorações. Assim, compreendemos que isso não afeta apenas nós estudantes, mas ao conjunto das exploradas e explorados. Portanto, trata-se então de rodear de solidariedade e apoio irrestrito a todas as lutas das classes e setores explorados e oprimidos. Começa agora o RP Comenta, o podcast aperiódico da Resistência Popular Estudantil 28 de março. A história são os pobres que a fazem, a vitória está na mão de quem peleia. Nossa gente tão cansada de sofrer, vamos juntos decidir o que fazer. Se o governo e os patrões só nos oprimem, acumulando riqueza e poder, ação direta é a arma que nós temos pra fazer justiça pra viver. Ação direta é a arma que nós temos pra fazer justiça pra viver. Povo na rua pra resistir, pra lutar, povo que avança para o poder popular. Em contrapartida a uma conjuntura de avanço do ajuste fiscal e repressão das e dos de baixo, do constante aumento do custo de vida e dos ataques ao direito a ter uma vida digna, os povos em luta de toda a América Latina, nas mais diversas frentes, articulam desde baixo a solidariedade. Seja no Brasil, Chile, Bolívia, Peru, Honduras ou Argentina, as redes de solidariedade e apoio mútuo têm crescido e mobilizado grande parte dos movimentos populares. E nós, da RP, no marco da campanha de luta por vida digna, propomos na troca de ideia hoje pensar em algumas questões, como qual é a importância da solidariedade nos movimentos sociais e como, a partir do território em que estamos inseridas, podemos construir desde já a autogestão na prática. Eu sou a Bárbara, militante da Resistência Popular Estudantil 28 de março e estudante de Ciências Sociais. E para trocar essa ideia conosco, convidamos uma companheira de luta, a professora Silvia Dowie. Eu sou João, estudante de Ciências Sociais e militante da Resistência Popular Estudantil 28 de março. Bom, então iniciado o podcast, vamos para a primeira pergunta. Salve, Silvia! Então, para introduzir a nossa troca de ideia, gostaríamos de perguntar qual seria a importância da solidariedade de classe e do apoio mútuo nesse momento de pandemia do coronavírus e também no momento de constante ataque aos de baixo. Salve, João e demais compas. É uma alegria estar com vocês aqui, apesar da distância, e conversando sobre este assunto, né, que é tão atual e ao mesmo tempo tão estratégico. Acho que a pandemia, né, que antecipou e acelerou uma recessão resultante desta nova crise do capital, né, muito mais intensa, profunda, de alguma maneira revela aquilo que é realmente essencial para nós como seres humanos e para a vida no planeta, né? A vida em geral, não apenas os seres humanos, né? E digamos que é como uma espécie de sinceramento, quando a gente vê o avesso da realidade, quando a gente vê verdades de profundidade para além daquela superfície opaca de uma realidade de aparências, né? O que é mais importante? É se manter vivo, é se alimentar, é estar saudável, é fazer trocas com os outros, como comentávamos antes, com os vizinhos, né? Com as vizinhas, com pessoas da família, com amigos, com as pessoas e também com o mundo ao redor, né? Com as plantas, com o tempo, observar o céu. Quando a gente tem tempo de observar o céu e pensar na vida, né? De alguma maneira uma certa parada, porque é só certa parada, e só para alguns, outros, os de baixo, têm que sobreviver de alguma maneira, então correm atrás do pão, né? Correm atrás, inclusive, da moeda, da renda, do salário, né? Dos recursos, porque não tem terra, não tem de onde tirar
os meios de sobrevivência, né? Mas o que revela este momento é que é nós por nós. Isto é, aquilo que a gente supunha, né? Aquilo que aparecia como uma fantasia terrorífica, né? Ou fantasmagórica de que estamos tão desamparados, isso se revela. Se revela como verdade, mas ao mesmo tempo se revela onde estão os meios para esconjurar esse terror, né? Esse desamparo. Se revela nos meios e se revela o que é importante, o que é realmente importante. Isso tem um valor estratégico, porque e também de saúde mental, porque, apesar de tudo, porque quando a verdade se revela, o terror deixa de ser fantasmagórico e crescer indefinidamente. A gente vê as coisas do tamanho que elas são. Mesmo que seja grande, ela tem um limite e está acotada, né? E então, nesse sentido, este momento tem sido, para muitos povos, sobretudo, oportunidade para certas experiências que são para enfrentar a adversidade, mas que são prefigurativas de um mundo para o qual nós gostaríamos transitar, né? E não como uma coisa muito distante, futura, sino como alguma coisa que pode ser construída hoje. Tirando, né, da gente uma coisa que atrapalha, e que são as ilusões, né? As ilusões em que lutas da menor resistência, de procurar menor resistência ou defensivas, são insuficientes, são inócuas frente ao tamanho do desastre que essa civilização nos traz, né? E frente a isso, o que os povos, né? E quando digo os povos, não me estou referindo só às comunidades que preservam formas de vida em comum, de solidariedade, como práticas permanentes, que foram menos corroídas pelas relações monetárias, pelas relações de miséria, né? de opressão, senão senão todo mundo, a gente tem experimentado a importância, a necessidade e a prática de construção de redes, de solidariedade, mutualidade e também comércio, mas não qualquer comércio, não comércio, digamos, comércio determinado pelas bolsas, pelos mercados dominados pelo capital, senão um intercâmbio a partir de comércio justo. Essa expressão, comércio justo, né, com vizinhos, com inclusive pequenos comerciantes, mas me refiro sobretudo a produtores rurais que a gente tem experimentado. Um autor que eu gosto muito, um historiador da cultura de Inglaterra, chama de práticas de preço justo, comércio justo, que vem da velha comuna rural, né? Que ele observou na velha comuna rural. E o que seria comércio justo ou preço justo, né? É um intercâmbio determinado pela condição das pessoas. Por exemplo, você, João, tem uma família grande ou tem necessidade, não pode trabalhar tanto porque tem algum problema físico, então o preço para você vai ser menor. E se você tem melhor condição do que eu que produzo, por exemplo, abobrinha, pepino, verdura, eu vou
e você está em melhor condição que eu, o preço vai ser mais alto. Isso não como uma coisa simplesmente de barganha, ou senão de senso, de bom senso, né? De bom senso humano e bom senso de reciprocidade. Uma diplomacia que os povos e a humanidade, antes da exploração, realizavam com os outros grupos humanos e também com os seres não humanos, né? Pensar numa diplomacia, o que hoje chamamos de diplomacia de diálogo e negociação, né? Quem trabalha com a terra sabe que tem que negociar até com as formigas para poder plantar, e que a terra tem que servir para todos, porque até as formigas têm um papel na reconstrução do solo, quando o solo está destruído. Então, esse tipo de relações que as pessoas que estudam estas questões chamam de circuitos curtos, é o que tem prosperado muito, não apenas na América Latina, mas eu conheço bastante de como isso está funcionando agora e fervilhando na América Latina, que são circuitos locais de solidariedade, mutualidade e preço justo. O que é solidariedade? Bom, se você não tem nada para trocar comigo, nem dinheiro, nem outros bens que eu preciso, a gente vai ser solidário, né? E não a gente, não uma pessoa simplesmente, senão o coletivo vai proteger, porque todos precisam viver. Mutualidade. A gente vai fazer intercâmbios, né? Vai fazer trocas para que todo mundo tenha o que precisa, mas que tenha variedade, né? O Evangelho de João, justamente, tem que é o Evangelho mais próximo de Maria Madalena, né? É o mais feminista, diríamos, o antipatriarcal. Diz assim, que revela alguma coisa das comunidades essênias, sobretudo da antiga Judeia, né? Diz assim: eu vim para que vocês tenham vida, Jesus dizendo isso, e para que tenham vida em abundância. Que abundância? Não é só quantidade, é variedade e qualidade. Então, quando a gente pensa na mutualidade, nas trocas, está pensando nisso. Que todo mundo disponha não há problema de que a gente se especialize em alguma coisa. O importante é que depois se coloque em comum ou haja intercâmbio. O momento do intercâmbio não é só o momento da troca, não é só o momento assim do material, senão o que vai com aquilo, né? Os mapuches chamam isso de traficum, que é uma forma de intercâmbio, de comércio, que não é só de coisas, né? Tem que ser muito conversado. É das pessoas que se conhecem, ou que se estão conhecendo no momento dessa prática de mutualidade. E esse conhecimento permite regular e organizar a troca, né? E a mutualidade. Porque se eu não sei como que a outra pessoa não sei como seria a justiça do intercâmbio, né? Então, isso é mutualidade. E preço justo tem a ver com... É interessante isso, porque tem a ver com a transição. Nós não podemos prescindir hoje de moedas, né? Podemos reduzir a circulação, o uso da moeda como intermediação de troca, mas isso não é possível em todos os momentos e para tudo.
O importante é a gente experimentar essa prática, que a lógica e o critério do preço não seja montado pela concepção mercadológica, né? Que não seja a moeda que na realidade deveria ser uma unidade de intercâmbio, se imponha, a lógica monetária se imponha sobre a lógica humana, sobre a lógica da vida, né? E para aquele que acha que o que estou propondo, o que eu estou dizendo é ingênuo, ou como dizer, é voltar à roda da história atrás, alguma coisa assim, ou impossível, eu quero lembrar, né, que a forma, a moeda e a mercadoria como forma fundamental de troca entre os seres humanos, ela foi implantada e demorou muito em ser construída. Então, claro que há saltos na história, né? Há pulos na história, Revolução Francesa, mas a própria burguesia, né, como personificação do capital, ela se antecipou muito, né? Não que se antecipou porque pensou que havia que se antecipar por uma coisa teleológica, né? Senão que essas relações monetárias, elas foram construídas muito antes da Revolução Burguesa, da Revolução Francesa, por exemplo, né? Elas foram uma coisa de tecido, da minúcia do tecido social. Então, as práticas de mutualidade, de solidariedade e de circuitos curtos, de comércio justo, são possibilidades de construir não apenas experiências prefigurativas, sino construir consciência, subjetividade e confiança de que é possível outro tipo de relação não mediada pela lógica do mercado, né? Então, não são experiências irrelevantes. Isso está acontecendo na América Latina inteira, pelo menos o que eu conheço, né? Estou falando o que eu conheço, porque eu conheço a América Latina, mas eu não suponho que em outros lugares do mundo, num momento como esse, também estão acontecendo essas coisas, porque é curioso que não é tão espontaneamente, porque o germe disto já está numa memória ancestral da gente, né? Como seres humanos. Mas aqui o que temos é uma permanência de povos que muito recentemente foram avassalhados, né? E se avançou sobre eles. Então, isso também é um elemento educativo, né? Se vivemos 50 mil anos assim, aqui neste continente, por que os últimos 500 anos vão prevalecer, né? Como experiência societária, né? E essa pandemia também tem favorecido, assim, não estou falando da necessidade de virtude, mas tem favorecido a formação desses circuitos curtos, porque como que eu vou armar um preço justo para alguém que mora na Polônia, que eu não conheço, né? Em troca, eu vejo o teu rosto, sei onde você mora, e então aí a gente constrói uma relação. E a pandemia tem criado problemas de logística, né? Não para os commodities, porque isso está aceleradíssimo, né? Os commodities, a extração de commodities, agora até a água virou um commodity que cotiza em bolsa, né?
nas bolsas internacionais. Então, isso tem favorecido os circuitos curtos. Outro dia estava comentando, umas companheiras de Argentina diziam a pera, né, a fruta, que a gente produz em Rio Negro, que é no norte da Patagônia, Argentina, ela vai para Taiwan, lá é empacotada e depois o destino de consumo é Nova York, né? Me mandaram explicando isso. Olha que coisa absurda. Quando chega em Nova York, perdeu todos os nutrientes, as vitaminas, né? E para quê? E o preço, assim, o valor agregado nessa pera é enorme. Quando você pode esperar e não tem nutrientes, você tem que colocar conservantes para responder à demanda e à lógica e ao calendário do capital, né? E a colheita tem outra lógica, né? Aqui estava falando com uma companheira do sul de Minas, né, Helenira, que vocês conhecem provavelmente, né, que está com uma questão com uma mangueira centenária, né? E a gente conversava, ela me mandou uma foto da quantidade de polpa que tirou das mangas no chão, né? Aqui também, na nossa horta comunitária da vizinhança, temos muita manga e a gente só pega manga do chão. Quando recém caiu. Claro, não pode deixar, senão vem os bichinhos e tal, e aí já não dá para comer. Mas quando ela está no chão, e acaba de cair, aquela coisa de ficar na cozinha com o primo, né? Assim, à noite, jogando conversa fora, e de repente a gente ouve um pac, né? Seco. E é uma manga que caiu. Aí a gente sai correndo, né? Para ver quem pega a manga. E se lambuza com a manga que a mangueira acaba de nos dar, né? Que é o momento em que a manga, o caroço está, digamos, propenso está no ponto justo para plantar, né? Está no momento justo, né? Que pode germinar. E a polpa está com todos os nutrientes. Então, ter essa paciência de saber o tempo da natureza e de negociar, isso é diplomacia com a natureza. Tudo isso está colocado hoje, não para um futuro distante. Né? O que está para um futuro é como a gente se liberta de formas, da forma moeda, né? Da forma mercadoria. Mas essas práticas estão na ordem do dia hoje, né? Se você traz elementos muito interessantes na sua fala, eu queria destacar alguns, né? Acho que o primeiro é essa importância de se criar esses circuitos, né? de consumo e produção. E ao mesmo tempo que a gente cria isso, imprimir onde a gente está inserido um tipo de trabalho que possibilite isso, né? Que fomente esse tipo de ação solidária, né? Que coloquem a real importância da gente estar se mobilizando, ou seja, está a cada momento acumulando a força, né, social que a gente tem, o potencial que a gente tem de organização, e para além disso, né, entender realmente quais são os trabalhos, tentar criar um ser humano, né, um homem e uma mulher novos, né, sujeitos sociais novos, capazes de exercer os trabalhos de maneira integral, né, que entendam os processos de cada setor, de cada necessidade, e que articulem essas necessidades e capacidades, né, num esforço comum, né. E isso eu acho que é muito importante, principalmente essa necessidade de entender que a gente está nós por nós, né, que a gente não pode contar, infelizmente, com subsídios, né, do governo, que eles são cedidos assim com muita pressão, muita força também, né? A gente sabe que as reformas têm essa dinâmica, né? De ser uma grande ginástica revolucionária para que a gente sempre avance mais, né? Que eu acho que esse realmente é o espírito que a gente tem que ter, né? De não estar satisfeito com o que a gente conquista e sempre estar querendo avançar, dando um passo
sempre com mais, né? Não sozinho. Eu acho que são elementos muito importantes aí para a gente estar pensando não só a conjuntura específica do coronavírus, né? Mas para além da pandemia também, né? E rodear os movimentos sociais de solidariedade, né? Por exemplo, ontem, dia 11, né? Era marcada uma reintegração de posse numa ocupação, né? Carlos Marighella, no Ceará. Acabou não ocorrendo, né? Mas, como exemplo disso, outras ocorreram, né? Outras reintegrações de posse ocorreram. E como é importante estar lado a lado, né? Ombro a ombro, sabendo as necessidades desses compas, né? Que estão em luta. E é muito interessante, muito importante, né? Pontuar isso. Sim, com certeza, né? A gente sabe que muito pode ser feito a partir dos nossos locais de atuação. E a gente, enquanto tendência estudantil, atuando nas universidades, cursinhos populares, escolas e projetos de extensão, a gente pensa que nessa perspectiva de tentar mesmo fomentar mais a criação de laços solidários, de apoio mútuo, a gente acredita que seja necessário que os movimentos sociais e frentes de luta se articulem cada vez mais, né, criem essa força social e se apoiem, para que a gente consiga, né, de alguma forma alterar essa correlação de força existente. No próximo bloco a gente retorna esse debate e por enquanto vamos ouvir um som e logo voltamos. Boa, voltamos. Então, dando seguimento ao nosso debate, Silvia, partindo dessa perspectiva da atuação pelo território, quais são as possibilidades de atuação desde o local de moradia, do trabalho e de estudo? E como essa luta aponta rumo à democracia direta e à participação política? Você fala do trabalho, né? E dos lugares de trabalho, né? Porque onde que a gente se organiza?
né? Não é que se organiza assim. O primeiro lugar de organização é com aqueles que a gente consegue enxergar, que convivem com a gente, né? Que é no trabalho, na vizinhança, no trabalho, nos lugares de trabalho, né? De assalariamento, e também nas escolas, nas universidades, né? Que são todas formas de trabalho, mesmo para os estudantes, eles estão realizando um trabalho, né? Que tipo de trabalho, depois vamos conversar. Mesmo na vizinhança a gente faz um trabalho, na casa a gente faz um trabalho. E dentro da lógica das cadeias de acumulação, todos esses trabalhos são alienados, com diferentes graus de alienação, mas todos são alienados porque estão destinados a produzir energia social, criar condições, infraestrutura, qualificação para acumulação de valor, para que vai ficar nas mãos de uns poucos. Mas esses lugares, eles podem ser transformados, né? E podem ser transformados como? Bom, primeiro com luta, mas não luta. A gente normalmente imagina a luta como uma coisa assim, gigantesca, só como um espetáculo, né? O espetáculo da luta, o espetáculo, uma estética da luta. E não é nada ruim isso, né? Ter uma estética da luta, mas ela não pode substituir ao conteúdo, senão é uma casca sem conteúdo nenhum, né? Então, claro, as tradições de luta e tal tem um significado que convocam uma memória humana, social, histórica, do que já aconteceu. Mas, às vezes, essas memórias funcionam como um lastro, né? Um peso morto um cadáver que a gente tem que carregar. Então, a gente tem que ser consciente disso, né? Que, para além das tradições, da experiência histórica, a gente tem que construir hoje, né? Senão não haverá futuro. E o que dessa experiência histórica pode servir neste momento? E para isso temos que ter um diagnóstico, né? Então, como fazer, como resistir à captura da energia que todo trabalho supõe para a transformação dele num valor de troca, não num valor de uso, que isso a gente acha positivo, né? Então, esse é o grande desafio para nós, como transformar esses espaços que são de trabalho, de trocas humanas, né? Não de troca de objetos. Como transformar isso? Bom, é por meio da política. Mas não a política, aí temos que definir o que é política, né? Porque quando a gente fala em política, normalmente o que ecoa na nossa cabeça é partido, é Estado, é eleição, né? Como se a política fosse isso. Claro que isso é uma parte da política, sobretudo da política dos de cima, né? Mas, e isso não quer dizer que a gente não tem que cobrar. Por exemplo, num momento como este, o auxílio emergencial é um tema fundamental, porque eles capturaram nosso trabalho, que é nosso tempo, que é nossa vida, porque nossa vida é feita de tempo, né? É feita de muitas coisas, mas ela se pode medir em tempo, porque ela não é infinita, a nossa existência individual é acotada, e essa vida foi transformada em valor através da captura do resultado do nosso trabalho. Então, quando nossa energia está em risco, quando nossa vida está em risco, nossa sobrevivência, a gente tem que, assim, ir por aquilo que não foi tirado, né? Então, essa luta não é que
desnecessária. Só que essa luta não é estratégica, isso a gente tem que levar em consideração. Mas a gente quer permanecer vivo, quer estar vivo. E tem que pensar assim no tempo, planejar. A gente não pode viver disso, não pode depender disso, porque então, se a gente depende disso, a gente não tem soberania, não tem possibilidade de fazer política nossa. Política nossa, que é política? É poder tomar decisões sobre nossa própria vida. Isso é política, né? É quem decide sobre a nossa vida. E a gente tem muitas determinações, né? Seja legais, estatais, né? Econômicas, que funcionam como coerção sobre a nossa vida. Então, refletir em como ter soberania, por exemplo, esses circuitos dos que eu falava, é importantíssimo. Eu não falei na pergunta anterior, mas agora eu lembrei, né? Como transformar, ao pensar como transformar o lugar onde a gente está e produz e cria para que, não no sentido do desenvolvimento para criar valor de troca, não, senão em favor da expansão da vida. Recentemente estava falando com um companheiro que é de um assentamento e é uma liderança dos trabalhadores rurais sem terra daqui do estado de São Paulo, né? E ele me contava a dificuldade que está tendo nos assentamentos mais prósperos para continuar com a produção e comercialização de produtos que eles comercializam em escala, né, em grande escala. Feijão, né, arroz, milho, que é, em geral, as culturas que se comercializam café em escala, né? E por quê? Aí ele me dava 3 razões. Uma é que com este governo que sincerou, né, de alguma maneira, quais são as intenções do capital, né, e então precisa de uma desestabilização permanente e de uma destruição permanente para mudar, para que se possa mudar a ordem anterior. Não que a ordem anterior é uma coisa boa, não, mas eles estão renovando, estão fazendo uma outra forma, outro modelo de acumulação. Então, precisam destruir. Então, o que este governo está fazendo? Acabou com as políticas públicas de integração dos pequenos produtores às cadeias. Isso, de um lado, é ruim, porque se perdeu acesso à renda, a moeda, por parte desses assentados. Mas aí está permitindo a criação de outras estratégias, muito mais estratégicas, desculpe a redundância, que é crescer esses circuitos curtos. Outro motivo pelo qual as produções de grande escala, que eram para circuitos mais longos, né, que integravam ao mercado. Bom, primeiro não tem mais essas linhas de crédito tal, e políticas que favorecem a logística, a comercialização. Não tem. Tem muitos problemas de logística por conta da pandemia, né? E tem uma seca, né? Foi uma seca muito prolongada no período seco aqui no estado de São Paulo, tanto que duplicou a quantidade de focos de incêndio natural, digo, né? Nesta região. Claro que isso é provocado, a gente sabe, por essa seca grande aqui no estado, o impacto também dos incêndios na Amazônia, né? Na região do Pantanal,
porque os rios aéreos, né, que trazem a umidade na nossa região, vêm de lá. Então, quando seca lá, seca necessariamente aqui também. Bom, e sabemos os motivos dos incêndios, né? Eles são fundamentalmente, claro que existe a questão da mudança climática, que favorece, mas eles foram provocados para lançar grandes áreas de terra no mercado de terras, né? Para especulação num primeiro momento, e depois, para especulação, claro, para depois um uso flexível dessa terra como mercadoria. Bom, como meio de produção. Então, esses três motivos fizeram com que os assentamentos que eram prósperos, que não são a maioria, não pudessem mais contar com a produção em escala. Então, uma coisa que se mantinha e que vem já de antes de ser assentamentos, os acampamentos, né, que as mulheres assentadas mantêm, que são as hortas familiares, né, ou comunitárias, as hortas para produzir alimento. E a horta sempre produz mais, um excedente, que é um excedente que se usa, como dizemos na Argentina, há tanta quantidade, dá para ser dulce, até para fazer doce, né? Quando tem muito, né? Até para fazer doce, isso é para fazer alguma conserva, porque não dá para consumir em natura, né? Então, nos assentamentos que não eram prósperos, o que aconteceu foi, no período anterior, que se construíram redes de mutualidade, solidariedade e preço justo. Já havia, mas se fortaleceram agora. E mesmo nos prósperos, as mulheres mantinham essas redes, claro, de baixa intensidade. Hoje são de alta intensidade. E os homens também se lançaram a trabalhar, né, a se interessar e ocupar seu tempo produtivo ali, né? O que é estratégico, porque permite ver para todas e todos, não apenas para as mulheres, que isso não é só o essencial, sino que é possível viver assim, né? Bom, isso está acontecendo, estou contando aqui do estado de São Paulo, mas está acontecendo não apenas no Brasil, sino em todo o continente. A gente tem informações sobre redes desse tipo de circuitos mais curtos, menos curtos, no Chile, junto com o Gualmapu. Então, as comunidades Mapuche com mulheres organizadas da periferia urbana, das regiões, das favelas, que chamam poblações. A gente vê isso no Uruguai, a gente vê isso na Argentina, a gente vê isso no Paraguai, na Bolívia, no Peru. A gente tem em Honduras, né? E no caso da Venezuela, uma coisa muito interessante, né? Eu estava conversando ontem com companheiros de lá, como as comunas têm crescido, e crescido em importância, e se articulado em formas de corredores comunais, né? Isso dos corredores, gente, no semiárido temos corredores ao longo do Rio São Francisco, onde conflitam dois tipos de produção agrícola, de agricultura. A do agronegócio, que é uma agricultura irrigada para exportação, e para fazer um vinho que, cá entre nós, gente, se alguma coisa você é de vinho, e desculpem a falta de modéstia, mas o vinho do Rio São Francisco não é bom. Não é bom. E não é bom porque não é o lugar, né? Não é a uva, ela não se adequa a essa terra. Eu não estou questionando trazer alguma
espécies exóticas, que pode se dar bem, né? E se, digamos, negociar na diplomacia entre os seres e se instalar bem migrando para outro lugar. Isso aconteceu na história do planeta, né? Mas qual é o interesse de produzir vinho no Rio São Francisco, né? Na bacia do São Francisco? Nenhum, é um interesse só de lucro, né? Não é de uma lógica da vida, de uma lógica humana, né? Há outras coisas para fazer no semiárido, e muito melhores, né? Do que fazer vinho. E bom, contar, por exemplo, coisas que aconteceram na Argentina nesse período. Houve uma ocupação de 2.500 famílias. No contexto da pandemia, a maioria das famílias mães solo, que não podiam mais pagar aluguel no contexto da pandemia, e mulheres que fugiram da violência doméstica que se acirrou no contexto do isolamento pandêmico. 2.500 famílias. Eles foram despejados recentemente, né? Mas fizeram uma experiência e estão tentando se recompor e se reorganizar mas eles, digamos que receberam, tem uma retaguarda porque receberam a solidariedade de uma massa de famílias da periferia que os acolheu no contexto do despejo. Mantiveram meses essa ocupação, em que chegaram e imediatamente foram chegando. Não foi uma organização que chamou, né? Claro que muitas organizações territoriais participaram, mas foi mesmo necessidade. A gente sabe como isso acontece, né? A pessoa chega, chama a cunhada, olha, tem um lugar aqui, é terra pública e querem privatizar, vamos ocupar, né? Então, essas 2.500 famílias vão chegando, né? E imediatamente se organizam na assembleia. E a gente que conhece a dificuldade de organizar, de aprender a funcionar politicamente, se organizar na assembleia, diz, mas como assim, né? Aí vamos descobrindo. A maioria das chefas de família, digamos, né, das mães, são entre 20 e 30 anos. E os homens também. São filhas e filhos de piqueteiros que se organizaram no ciclo anterior de luta. Então, eles mamaram na assembleia, dizem, bebês, sabem como se organizar, sabem o que é questão de ordem, lista de oradores, ata, respeitar o tempo, tudo isso sabem, questão de ordem. E então, imediatamente, para que a gente perceba que isso não... A gente diz, onde que estão esses piqueteiros? Onde que estão essas lutas, né? Não, elas não são jogadas fora, não vão para o espaço sideral. Elas permanecem, né? Mesmo que de maneira latente, na memória, no imaginário, na fantasia, que é um sonho, né? Que é a projeção de futuro para essas pessoas, né? E as mulheres estabeleceram uma série de normativas internas por assembleia, como, por exemplo, uma família, um lote, para ninguém acumular lote para depois negociar. É um princípio, né? Um princípio interessantíssimo, né? Que mostra que a inteligência popular, né? Uma inteligência que se expressa nos momentos de adversidade e nos momentos em que os de cima demonstram que não vão oferecer nada. No momento do nós por nós, como foi em Canudos aqui. Bom, muito legal. Vamos ouvir uma música, né, relacionada aí também a movimentos sociais. E só fazendo um comentário breve, né, é muito interessante essa questão de que toda iniciativa ela é organizada, né?
mas a dispersão, a difusão dela pode ser espontânea. Então acho que isso é muito interessante para a gente pensar, né? E espalhar essa centelha rebelde aí por todo o continente latino-americano. Então é isso, gente. Ouvi um som, voltamos em breve. Bom, Silvia, obrigado pela resposta. Eu acho que é contribuições de uma discussão importantíssima para a gente refletir nesse momento. E é nesse sentido mesmo que a gente gostaria de perguntar, né? Fazer, né, primeiro uma reflexão que aqui na Unesp de Araraquara nós já temos há 6 anos o restaurante universitário fechado, né? E desde então toda a comunidade universitária ficou sem esse importante espaço de alimentação, que não é só, né, de alimentação, mas de socialização também, fruto direto das mobilizações estudantis. Então são anos, né, que vêm aí de descaso
e negligência com o próprio programa de permanência estudantil da faculdade e que afeta principalmente os estudantes pobres e trabalhadores. Então, no movimento estudantil e na moradia estudantil de Araraquara, surgiram algumas iniciativas interessantes, como o Comitê Estudantil de Segurança Alimentar, né, nesse período de pandemia, chamado aí carinhosamente de CESA, e a construção de uma horta na moradia estudantil. E aí a gente queria perguntar para você como que a gente pode enraizar essas iniciativas, né? Como que a gente pode contribuir para que elas permaneçam pelo tempo. E aproveitar, acho que você deu um pouco desse panorama nas últimas perguntas, né? Mas como que são essas experiências, né, na América Latina? Pois são experiências, e eu já vou para a Unesp de Araraquara e as questões de permanência, mas eu queria retomar um pouquinho o que o João comentou sobre o espontâneo e o organizado, né? Tem digamos, um grau zero de experiência social, né? Já incorporado, já automatizado, que vem das lutas anteriores, né? E a gente nem imagina como chega, né? A capilaridade, né? Aquelas artérias e veias que levam, são fininhas, a gente nem percebe que levam no sangue oxigênio para as células, para os tecidos. Desculpem o positivismo da metáfora, né? Da biologia, né? Da metáfora biológica. Mas essa capilaridade, ela também aparece na vida social e na história, né? Às vezes é de uma geração para outra, né? Às vezes é dentro da própria geração ou das diferentes faixas etárias da geração, né? Então, o que a gente considera senso comum, né? Vou te dar um exemplo antigo, meio antigo. Frente a um colega que é mandado embora numa fábrica com experiência de luta, quando se anuncia que ele foi mandado embora, a gente desliga as máquinas. Isso ninguém precisa dizer, né? A gente para a fábrica. Então, isso ninguém precisa dizer numa fábrica onde houve experiência de luta. Isso é espontâneo? Mas não vem do nada, vem de um patamar de consciência, de experiência, né, que permanece, né? Então, é o senso comum. E depois, para ir para além desse senso, o senso comum que pode se tornar bom senso, passa a outro grau de consciência que permite projetar, né? Prefigurar possibilidades que não existem no cotidiano ou que não foram vividas como experiências, né? No caso das universidades, né, do movimento estudantil em geral, também das escolas, não somente na universidade, uma questão que temos é aquela rotatividade, né? Às vezes é muito difícil que a experiência vivida pela turma anterior seja, às vezes, um período longo sem lutas, ou de alta repressão, ou de desmoralização, né, do movimento, leva à perda dessa experiência. E são experiências que não são só transmitidas pela palavra, né, ou pelo texto escrito. Você tem a vivência dessas lutas, né, o relato vivo, né, dessas lutas, a observação, também faz parte do aprendizado. Muitos compas que tiveram acesso à moradia, por exemplo, não sabiam que a moradia
foi conquistada com uma luta prolongadíssima, que foram meses do movimento estudantil dormir dentro das salas de aula. Foi assim que foi conquistado. Né? Se vocês não têm presa para construir, a gente também não tem presa para sair daqui, porque não temos para onde ir. Claro que isso supõe uma relação de forças que hoje não existe, nem na universidade e nem na sociedade, claro, como um todo. Né? Aquilo era compreensível e parte do bom senso fazer isso, se você não tem onde morar. Né? A mesma coisa com a RU, né? O que houve foi um acomodamento a essa RU que, assim, de um dia para o outro, sem avisar, foi fechado, supostamente para uma reforma que duraria 6 meses. E, bom, já estamos mais de 6 anos, eu acho, né? Estamos chegando a 6 anos. Agora, acho que 24 de dezembro, presente de Natal foi, né? De 2014, 2014, e estamos em restaurante universitário. Então, já tem mais de uma turma que não experimentou o que é um restaurante universitário, né? Tem várias turmas que nunca viveram, não sabem o que é e, portanto, não sei se valorizam, né? Então, é curioso, porque em 2013 a gente arrancou com a luta dos estudantes da reitoria, arrancou da reitoria a adesão à política de cotas sociais e raciais. Arrancou. Isso está muito claro que não era um projeto orgânico das sucessivas reitorias, porque das sucessivas reitorias, não apenas daquela administração, daquela gestão, senão da que sucedeu, né? Porque senão haveria uma articulação de todas as políticas internas da universidade para reter esses alunos com políticas de permanência, o que não aconteceu. Então, se passou para os 50% de estudantes vindos que acederam por cotas, e as políticas de permanência permaneceram iguais ou retrocederam em volume. Então, o que significa isso? Que não... E além do mais, do ponto de vista, mesmo do ponto de vista da gestão racional dos recursos, empresarial. Você tem uma política que faz uma coisa, outra política que faz outra. Então, vamos falar em administração de empresas, né? Qual é a lógica de que você gaste recursos para que a metade dos alunos que ingressam não podem continuar? É irracional completamente, até do ponto de vista da gestão empresarial. Irracional. Que é o irracionalismo do capital, né? Da lógica do capital. Mas isso parece um chavão, se a gente não analisa como isso se expressa aqui, né? Então, ou você acaba com as cotas, coisa que eu não quero, ou você vai criar políticas de permanência, né? Enfim, são demandas mas que precisam ser reveladas no seu avesso. Isto é, não é um problema, não é recurso simplesmente. Para que não há recursos? Para que há recursos? Por exemplo, há recursos para montar um ginásio, né? Para malhar
que não é subutilizado pelos funcionários no prédio da administração. É reformado e ampliado o estacionamento. A quem beneficia o crescimento e a reforma do estacionamento? E o RU, as moscas, não é? Então, o que significa isso, né? Há um critério que foi usado, que precisa ser explicado, e que tem a ver com uma posição de classe, digamos, né? Quem que você quer reter dentro da comunidade educativa e quem não. E dentro disso florescem experiências como o CESA, com todas as complicações, porque não estou dizendo que foram todas flores, mas permitiu. O CESA é um comitê para manter de segurança alimentar, né? Segurança, não soberania alimentar, por enquanto, pelo menos. Seria muito legal ter um comitê de soberania alimentar, né? De soberania alimentar supõe uma autonomia, e você não depende da hierarquia, você se vira para a permanência por meios próprios, e você aprende a se auto-organizar, né? E não é só CESA o que aconteceu no contexto da pandemia. Aconteceu, o CESA é uma organização, né, e uma auto-organização dos estudantes do movimento estudantil organizável, né, no CEAS, etc., de uma militância do movimento estudantil, mas junto com os estudantes que se auto-organizam para se manter vivos, que perderam os empregos, que não têm auxílio de alimentação, ou que as bolsas elas não completam, né, as necessidades de sobrevivência. Não somente essa organização das doações, que não foi a única iniciativa que aconteceu neste período de pandemia na moradia, né? Também foi uma horta, a construção de uma horta, ao ponto de ser reduzida a quantidade de verdura demandada, né? Mas também berinjelas, outros alimentos. E o que mostra, e essa horta poderia ser ampliada da moradia, e seria muito interessante que isso acontecesse com uma experiência, um desafio, a ver como que a gente consegue autonomia. Isso não quer dizer que a gente não tem que demandar auxílio alimentação. Quer dizer que a gente aprende que é possível a soberania alimentar, e não apenas a segurança alimentar, né? Soberania alimentar é autonomia, não há possibilidade. Se você depende dos outros para sobreviver, se depende da hierarquia para sobreviver, não dos outros, porque dos outros a gente precisa sempre, né? Mas uma coisa é você depender dos outros em rede, e os outros de você. E outra coisa é uma hierarquia, você depende dos de cima. Então, tua condição de sujeito, de protagonista da própria vida, se reduz, né? Você vira um sujeito precário, um herói precário, digamos, né? Reduzido na tua condição humana de ser humano livre, né? E eu desconfio muito docentes que dizem eu não conheço moradia, e daqueles gestores que veem na moradia um lugar, um penduricalho, um apêndice, uma coisa alheia. A moradia podia e devia ser um lugar onde muitos conhecimentos que a gente estuda, né, nos cursos,
fossem testados. Por exemplo, temos um curso de biotecnologia. Olha só. Depois, como se obtém energia da moradia? Por que a moradia tem energia que vem do sistema? Por que não temos outras formas de produção de energia para sustentar a própria moradia? Seria uma oportunidade. Nós temos cursos, mesmo que não seja aqui no campus de Araraquara, na Unesp toda, que trabalham com essas pesquisas de energia alternativa, né? De formas de organização do espaço, arquitetura, né? Como não pensar essas questões para nossas moradias estudantis? Não para impor de cima para baixo, mas para dialogar e que seja uma oportunidade de aprendizado para os próprios moradores, né? E de prática, de experiência prática dos próprios cursos, né? A moradia podia ser um lugar de maravilha em que os estudantes todos de Araraquara fizeram experiências culturais, como já houve, né? Os sábados culturais que às vezes viravam domingo, né? Momentos de encontro, de confraternização, né? E de cultura, de arte, né? Já participamos de leituras dramáticas, por exemplo, de grupos de estudo dentro da moradia. Bom, isso não é impulsionado institucionalmente. Não precisa ser isso, impulsionado institucionalmente. Podemos fazer nós, mas isso depende também da auto-organização dos estudantes. Muito interessante esses elementos, né? E principalmente nesse período de pandemia, a gente costuma fazer a seguinte reflexão, né? Qual que seria o papel da universidade numa pandemia, né? Então, a quem a universidade deveria acolher? A que tipo de atividade ela devia estar se voltando nesse momento, né? Garantindo a mínima segurança alimentar, né? A mínima ajuda da saúde mental também, né? Disponibilizar essa manutenção desse vínculo, né? Mas sem sobrecarregar, sem tentar simular um ensino remoto que, a fim e ao cabo, é a exclusão, né? E é muito interessante também um outro aspecto, né? Que nós da Resistência Popular aqui de Araraquara, a gente leva a homenagem, né? O 28 de março, né? Que é a data que o companheiro Edson Luiz caiu, né? Em 68, e é interessante, né, a gente pensar que a mobilização naquele momento, né, guardadas as proporções da conjuntura, era em torno do restaurante universitário, né, era em torno ao direito, né, da universidade popular ao estudante pobre. E realmente, né, muita gente tombou, muita gente teve aí na luta, e tudo que a gente tem hoje foi arrancado, né. Isso realmente só a luta mesmo garante a conquista, né. Sem concessões. Só a luta faz a vida. É isso. Aí já aproveitar e agradecer a participação, fazer o convite a todas as ouvintes e todos os ouvintes para procurar a gente nas redes sociais. A gente tem a página, né, da Resistência Popular, temos o nosso blog. Fazer o convite também para acessar a página do CESA, né, que é o Comitê Estudantil de Segurança Alimentar. Se envolver nessas iniciativas de apoio mútuo, de solidariedade, né? Enraizar isso a partir do local que a gente está, seja nosso local de moradia, estreitar os laços com os nossos vizinhos, vizinhas, nossos locais de estudo, né? E plantar essa sementinha aí para que ela germine e crie raízes fortes e dure no tempo. Muito obrigada, Silvia, pela sua participação, e a gente também quer agradecer a todas e todos que nos ouviram até agora. Nós seguimos e até o próximo episódio. Valeu! Povo na rua pra resistir, pra lutar. Povo que avança para o poder popular. Povo na rua pra resistir, pra lutar. Povo que avança para o poder popular.